nós falamos de Deus, nós nos comprometemos no mundo espiritual e podemos sofrer consequências positivas ou negativas, dependendo da forma que nós nos apresentamos e cobramos Ele. Mas só Ele e eu, só Ele e você sabe do seu compromisso e das suas palavras com Ele. Mas quando nós falamos com seres humanos, quando falamos com pessoas, nós nos expomos a julgamentos que muitas vezes não somos compreendidos dos grandes milagres que Ele faz na vida da gente. Mas nós vivemos e lutamos e sabemos que tudo que fizemos é espiritual ou carnal, depende da forma que nós pensamos. Mas hoje nós temos uma vida maravilhosa. Nós somos do Rio Grande do Sul, temos 58 anos, tenho 58 anos, sou casado com a Suzana há 31 anos e vivemos maravilhosamente bem, desfrutando das delícias do amor. Ela é nutricionista de formação, mas nos ajuda trabalhando nas nossas empresas, cuidando dos nossos negócios. E como disse o nosso irmão amado Mauri Cerulo, ele chama a sua esposa de mama. Eu chamo ela às vezes de abençoada e outras vezes de minha amada, dependendo das circunstâncias. A minha esposa, junto comigo, nessas delícias do amor, fomos premiados por Deus com 2 filhos. Um é Janaína, que está aqui presente também, é formada em Relações Públicas, é pós-graduada, e ela foi patrocinada com uma viagem para a Espanha, agora há pouco tempo, voltou dia 1º, com estudos, e conheceu vários países da Europa. Temos também, trabalha na Universidade de Ijuí. Temos também um filho chamado Giovanni, é advogado, e também foi patrocinado e foi na Austrália fazer curso de inglês de 8 meses, também voltou este ano. Nós na DONEP fomos muito abençoados e tivemos o privilégio de viver junto com o povo uruguaio por 3 vezes, fazendo reuniões, fazendo seminários e fazendo também jantares. E nos patrocinou também, para a glória de Deus, estarmos no Peru por 10 dias também fazendo chás com a minha esposa e seminários, e jantares. A vida que nós estamos contando agora, ela não foi sempre assim. Mas vou, como o curto espaço de tempo, dizer a vocês que vou me dedicar mais às bênçãos do que recebemos, do que as maldições que vivemos há anos atrás. Mas sou nascido de um lar de pequenos agricultores, muito religiosos, e fui criado com muita austeridade. E isso criou dentro de mim uma inferioridade que me perseguiu por muitos anos. Mas fui aproveitando as oportunidades e estudei e trabalhei em multinacionais. Em 91 nós colocamos uma empresa, resolvemos de empreender dentro daquilo que nós sempre sonhávamos que era o nosso propósito, ser empresário. Só que em 94 nós recebemos uma visita de um professor de taekwondo do qual nós participávamos, e ele disse que veio na nossa empresa para falar de Deus comigo. E eu disse a ele que eu tinha uma religião e que eu não aceitava a palavra que ele estava colocando para mim. Eu fechei a primeira porta que Deus se prontificou a abrir para mim. Mas, como eu não aceitei, em seguida passei por uma depressão muito forte. E a nossa empresa no 4º ano para o 5º ano simplesmente faliu. E nós assumimos uma dívida de mais de 1 milhão de dólares. E foi logo depois do Plano Real, quando os juros estava mais de 12% ao mês, e ela se tornava uma dívida impagável para um ser humano e pela minha estrutura que estava vivendo no momento.
Deus abriu mais uma porta. Em 97 fui convidado para um jantar da Dunep e fugi do jantar, porque pensei que era uma lavagem cerebral que estavam fazendo na minha vida. E fechei a segunda porta que Deus estava abrindo para nós. Aquele cidadão que dizia que na nossa família, na nossa mesa nunca ia faltar pão, faltou pão. Aquele cidadão que era orgulhoso, aquele cidadão que se apresentava cheio de orgulho, este homem fracassou. E nós perdemos a bússola. Fiquei um homem 5 anos fechado, escondido, com vergonha, sem dinheiro, sem amigos, sem coragem e sem esperança. Mas a minha esposa, e junto com os meus filhos, sempre me sustentaram e nós nunca tivemos um deslize familiar. Nunca me causaram, os filhos causaram ou cobraram para que alguma coisa nossa que precisasse nós derramarmos uma lágrima. Fomos sempre uma família muito unida e continuamos cada vez mais unidas porque hoje temos Jesus. Fomos em todos os lugares que nós podíamos imaginar, vocês podem imaginar, para encontrar Deus, menos aonde Deus estava. Mas em 99, um amigo se pronunciou e nos levou a um homem que não tinha denominação, mas conhecia, tinha um grande relacionamento com Deus. E creio que ele tenha feito a confissão conosco de entrega de nossa vida para Jesus. Eu não lembro, porque devo ter confessado Jesus umas 12 vezes até me dobrar. E este homem orou e nos mandou de volta. E de noite, depois de 2 anos e meio, sem dormir, da 1h30 às 5 horas da manhã, as causas eu não sei, os médicos não sabem. Sofri de dor de cabeça desde 78, depois de ter participado de um lugar que não devia ter ido. Eu fui para casa junto com a minha esposa e dormi, sem imagens, sem velas e sem remédios. E ali nós começamos a nossa caminhada com Deus. Seguimos muito duros de coração e perdemos muito tempo para receber as bênçãos de Deus. Mas Deus nunca desistiu de nós. Nunca desistiu da minha vida, que eu carregava com aquele orgulho. Fomos despejados e ficamos sem teto e sem chão. Mas nossos filhos e a minha esposa nunca reclamaram. E sempre tivemos juntos, porque isso tinha um propósito de Deus na nossa vida, mesmo que nós não soubéssemos. Quero fazer um parêntese aqui. Em 2001, teve um homem que acreditou em nós, ele não está aqui hoje, mas é o presidente do nosso capítulo, chama-se Moisés Berlese. Ele acreditou no potencial da minha esposa e no nosso potencial, e nos trouxe numa conferência que era feita ainda no sítio, para algumas pessoas que conhecem. E quando nós íamos do aeroporto até o sítio, nós descobrimos que o irmão Custódio era um homem próspero, e um homem que onde colocava a mão tudo prosperava. E eu disse para minha esposa, Suzana, vamos falar com este homem, para pegar uma oração e para nós resolver o problema da nossa vida. E quando deu uma oportunidade, nós chegamos a ele e disse, irmão Custódio, sou falido, temos problemas, estamos aqui, por favor, pagaram a viagem, a comida para nós, e soubemos que o senhor é muito próspero e queremos uma oração sua. E teve alguns segundos que nós ficamos de olho no olho, apesar da sua estatura e a minha, mas ele estava em cima do estrado. E ele disse para mim, em poucas palavras, como ele é muito objetivo, disse assim, invista na obra. Virou as costas e saiu, e nos deixou sem rumo. Peguei na mão da minha esposa e saí para uma porta e disse o que aconteceu, que nem orar ele orou para nós. Mas na próxima palestra nós começamos a entender o propósito de Deus. Então nós temos o privilégio de pertencer a esse ministério. Em 2005 Deus nos deu a firma de volta.
Nós pagamos todas aquelas nossas dívidas, nunca negamos um centavo para ninguém. E vivemos hoje maravilhosamente aqui e nos propondo a viver esta vida com mais intensidade, conforme nós ouvimos ontem, que Deus termina antes de começar. Nós cremos nesta palavra, cremos no poder de Deus. E em Isaías 1,19 diz que se cremos e obedecemos, comemos o melhor desta terra. Esta mensagem deixamos a vocês, porque sabemos que o nosso companheiro já está aqui. E agradecemos todos em nome de Jesus. Amém. Good morning. Bom dia. Success is not a matter of chance. Não é uma questão de chance. Success is a matter of choice. Sucesso é uma questão de escolha. What you choose today O que você escolhe hoje forms your tomorrow. faz o seu amanhã. Your tomorrow is your future. O seu amanhã é o seu futuro. I'm Mervyn Fisher, Eu sou Marvin Fisher. married 15 years to a wonderful, wonderful woman. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa há 15 anos. I'm a father of 4 children, Sou pai de 4 crianças. 3 energetic boys, 3 meninos muito energéticos. and 1 wonderful little princess, my daughter. E uma nova princesa, minha filha. I left them home this time. Eu deixei eles em casa dessa vez. I've been coming to Brazil several years now, Eu já venho vindo ao Brasil por alguns longos anos. and it's a pleasure for me to be here this morning. E It's é an honor E é um prazer estar aqui nessa manhã, é uma honra to share what God has done in my life. para compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. I'm also a business CEO. Eu sou presidente I have 3 companies. de 3 companhias. One is a painting company. Uma é uma companhia de pintura, The second one is a manufacturing company. a segunda é uma manufaturadora And the third one is a real estate company. e a terceira é uma empresa de imóveis. When I was 16, that was when I first began business. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei os meus negócios. I started a company with my dad in partnership. Eu comecei o meu negócio com o meu pai em uma sociedade. My goal at that time was to plan my future. I was going to succeed. O meu plano naquela época era de suceder, de ser bem-sucedido. I was designing my future. I was looking ahead. Eu estava desenhando o meu futuro, eu estava olhando para frente. I wanted to be successful. Eu queria ser I had a bem-sucedido. desire to build a huge company. Eu tinha o desejo de construir uma companhia enorme. I was determined Eu to estava succeed. determinado a fazer isso. Money was my desire. O dinheiro era o meu desejo. I had an appetite for money that could not be satisfied. Eu tinha um apetite por dinheiro que não podia ser satisfeito. Material was on my menu. O material era o meu menu. I just could not consume enough. Eu não podia consumir o suficiente. I wanted to consume huge products. Eu queria consumir produtos enormes. I wanted a big house. Eu queria uma casa I wanted a grande. big company. Eu queria uma companhia I wanted a grande. huge retirement plan. Eu queria uma aposentadoria maravilhosa. My dream was to travel the world. O meu sonho era viajar pelo mundo. When I retired from business, Quando eu aposentasse dos negócios, I was going to travel the world. eu iria viajar pelo mundo. Because of my greed, Mas por causa my selfishness, do meu egoísmo, many were hurt. muitos foram machucados. I didn't have a relationship with my wife. Eu não tinha um relacionamento com a minha esposa. When I was married, Quando eu era casado, all I cared about was business. tudo que eu queria saber era negócio. All I cared about was my company and money. Tudo era os meus negócios e dinheiro. My employees were hurt. Meus funcionários eram feridos. I would take advantage of my employees. Eu levava vantagem dos meus empregados. If I could get them to work for less money, I would. Se eu pudesse fazer eles trabalhar por menos dinheiro, eu faria. If I could get an hour of more work out of them, I would. Se eu pudesse fazer eles trabalhar hora extra sem pagar, eu faria. I became a real slave driver. Eu era o verdadeiro senhor dos escravos. To me, the employees were only a commodity. Para mim, os empregados eram somente uma comodidade. My customers, Os my meus clients, os meus I would clientes, cheat them. eu ensinava a eles. I would get
the most money from them Eu pegava o máximo que eu podia de dinheiro deles for the cheapest job. pelo mais barato trabalho. I would lie to them. Eu mentiria para I eles, took advantage of them. eu levava vantagem deles And my friends, e meus amigos. I took advantage of them. Eu levei vantagem deles. I was going to succeed Eu iria suceder no matter the expense of another person. ao custo de qualquer pessoa. I was determined to succeed. Eu estava determinado a suceder. I would not surrender to no one. Eu não me renderia a ninguém. It was my plan. Era o meu plano. It was my success. Era o meu sucesso. That's where I was going. Era aí que eu estava indo. Because of certain circumstances, Então, por algumas circunstâncias, I lost everything. eu perdi tudo. Within 30 days, Em 30 dias, I lost everything. eu perdi tudo. It was gone, Tudo foi perdido. except for my marriage Com exceção do meu casamento and my children. e dos meus filhos. I was in despair. Eu estava totalmente desiludido, I was empty. vazio. I didn't know where to go. Eu não sabia onde ir. You see, I had made a lot of money. Eu tinha feito muito dinheiro. A lot of money. Muito dinheiro. I was now 25 years old. Agora eu tinha 25 anos de idade. I lost everything. E eu tinha perdido tudo. I came to the end of my life. Eu cheguei ao fim da minha vida. I went to the bookstore to find another book to read. E eu fui a uma livraria procurar um outro livro para ler. I only had enough of money to buy one book. E eu tinha dinheiro suficiente para comprar apenas mais um livro. I found a book on business. Eu achei um livro sobre negócios. And as I was leaving, E eu estava saindo, I saw the Bibles. eu via as Bíblias. And I looked at the Bibles. E eu olhei para as Bíblias And I thought, maybe this is what I need. e eu pensei, talvez seja isso que eu precise. I sat there and started reading the Bible. Eu sentei e comecei a ler a Bíblia. And then I realized I don't have enough of money to buy a Bible and a business book. E aí então eu vi que eu não tinha dinheiro suficiente para comprar a Bíblia e o livro que eu I made a queria. choice that day Eu fiz a escolha naquele to buy dia the Bible. de comprar a Bíblia. I took the Bible home, I began studying the Word. Eu levei a Bíblia para casa e comecei a estudar a palavra de Deus. And I chose Jesus. E eu escolhi Jesus. I wanted a fresh start. Eu queria um novo I wanted começo. to start all over in business. Eu queria começar tudo I de novo wanted to nos start negócios. over in my life. Eu queria começar de novo a minha vida. I chose Jesus. Eu escolhi I Jesus. gave my life to Jesus. Eu dei a minha vida a Jesus. At that point in time, I said, Lord, I surrender. Naquele momento eu falei, Senhor, eu me rendo. Money, though it is necessary and a blessing from God, E mesmo o dinheiro sendo uma bênção e um presente de Deus, money is a blessing from the Lord. o dinheiro é uma bênção de Deus. But it can be a very dangerous commodity. Mas pode ser uma comodidade muito perigosa. God wants us to take material goods into proper perspective. Deus quer que nós peguemos coisas materiais, mas na perspectivas corretas. He wants us to use them wisely Ele quer que nós usemos And isso de uma with maneira His sábia and with His direction. e com a direção dele. God wants us to have material possessions, Deus quer que nós tenhamos coisas materiais, but He wants us to use it wisely. mas Ele quer que nós usemos com sabedoria. He wants us to use it under His direction. Ele quer que nós usemos sob a direção dele. And God began to pour His word into my life. E Deus começou a derramar as suas palavras na minha And I wanted to vida. start another company. Eu queria começar uma nova companhia. In Isaiah 60 verse 1, Em Isaías capítulo 6, versículo 1, it says, "Arise and shine, for the Diz. glory of the Lord has risen upon you." levante e brilhe, pois a glória de Deus tem vindo sobre você. The glory of the Lord has risen upon you. A glória do Senhor veio sobre você. I wanted to start a company Eu queria começar a companhia, where money wouldn't have control on me again. mas eu não queria que o dinheiro me guiasse de novo. My desire O meu desejo was to build a company era de fazer uma companhia with God's principles. com os princípios de Deus. I was going to build success Eu iria construir sucesso, upon His word. mas sobre a palavra dele. We started a new company. Nós começamos uma nova companhia
We started a whole new philosophy in business. E nós começamos uma nova filosofia nos negócios. Instead of trying to take, Em vez de tirar, I wanted to see how much I could give. eu queria ver quanto eu podia dar. How much better I could give to my clients. O que de melhor eu podia dar aos meus clientes How I could serve my e employees. como eu poderia servir aos meus Instead of empregados. just taking from them. Em vez de tirar I wanted to deles, give. eu queria dar. Today, my employees Hoje, meus empregados are more than just workers for me. são mais do que simplesmente empregados para mim. I have employees in my companies Eu tenho empregados na minha companhia that are like sons to me. que são como filhos para mim. They can come to me anytime Eles podem chegar a mim a qualquer momento and ask for money, e me pedir dinheiro, and I will give it to e them. eu darei a eles. If they are hurting for money, Se eles estão precisando de I will dinheiro, give them money. eu darei You dinheiro. see, they are my sons. Eles são meus filhos, veja. God put them into my care. Deus colocou eles sobre os meus cuidados. I am responsible for their lives. Eu sou responsável pela vida deles. We also began buying houses for our employees. Nós começamos até a comprar casas para os nossos empregados. Today, if we have an employee work for us at a certain amount of time, Se hoje nós temos um empregado que trabalha para nós há algum tempo já, and they don't have their own house, e eles não têm a sua própria casa, we will buy them a house. nós compraremos para ele uma casa. Our clients today, Nossos clientes hoje, we give more than above. nós damos mais do que devemos. If we say we'll give them this amount of work, Se nós dissermos, nós vamos te dar esse tanto de trabalho, we train our employees to give them extra. nós treinamos os nossos empregados a dar mais. In my marriage today, No meu casamento hoje, I have more time with my wife than I had before. eu tenho mais tempo com a minha esposa do que eu tive antes. Even though I have 3 companies, Mesmo tendo 3 companhias, I spend more time with my family. eu gasto mais tempo com a minha I spend família, more personal time with my eu children. tenho mais tempo com as minhas crianças, And I also spend more time, personal time with my employees. e eu também tenho um bom tempo de qualidade com meus empregados. And God started pouring out blessing. E Deus começou a botar as suas bênçãos, a derramar as suas bênçãos. In Deuteronomy 28, Em Deuteronômio 28, gives you an outline of scripture, dá um a outline principle from the Lord. das Escrituras, um princípio do There's a Senhor. principle there that if you obey His word, Tem um princípio lá que diz, se você obedecer a sua palavra, His word says, if you obey my voice, a palavra diz, se você obedecer If you a minha obey my voz, commandment, os meus mandamentos, I will pour out a blessing. eu derramarei as minhas bênçãos. You will lend to many, Você vai emprestar a muitos and you will not borrow. e você não vai pegar That emprestado. has become reality in my life. Isso virou realidade na minha You vida. see, when you give, Então, quando você dá, when you pour out, quando você derrama, God pours out His blessing upon Deus you. derrama as suas bênçãos sobre When você. you give your best, Quando você dá o seu melhor, God will give His best to Ele you. vai te dar o melhor. My success O meu today sucesso hoje is in Jesus é em Christ. Jesus Cristo. You see, His office is manifold. Veja, o seu ministério tem muitas ramificações. His promise is sure. A sua promessa é real. His life is matchless. Nós não podemos comparar a sua vida. His goodness is endless. As suas maravilhas são sem His fim. mercy is sufficient. A sua misericórdia é suficiente. His grace A sua is graça more than enough. é mais do que His suficiente. grace is what gives me the ability A sua graça é o que me dá a to habilidade do what God wants me para to do. fazer aquilo que Deus quer que eu You faça. see, His grace is what makes success. Então veja, a sua graça é o que faz o sucesso. Jesus is indestructible. Jesus é indestrutível. He is indescribable. Ele é indescritível. He is incomprehensible. Ele é incompreensível. I can't comprehend Eu não posso all compreender that God has done for me. tudo que Deus tem feito por mim. He is inescapable. Ele é você não tem como fugir dele. I can't get away from Him. Nós não podemos fugir dele. He is irrefutable. Ele é irrefutável, He is irresistible. I irresistível. can't resist Him. Eu não posso resistir When a I ele. made the choice Quando eu fiz a to escolha follow Him, para ele, I can't resist Him. eu não posso resistir a ele.
I can't get him out of my mind. Eu não posso tirá-lo da minha mente. I can't get him out of my heart. Eu não posso tirá-lo do meu coração. I can't outlive him. Eu não posso viver sem ele. And I can't live without him. E eu não posso, I de maneira cannot nenhuma, do this ficar com without ele. Jesus. Eu não posso fazer nada sem He is my Jesus. success. Ele é o meu sucesso. The Pharisees didn't like him. Os fariseus não gostaram dele. But you know, they found they couldn't stop him. Mas viu, eles não puderam pará-lo. Satan tried to tempt him, Satanás tentou tentá-lo, but found he couldn't trip him. mas descobriu que não podia. Pilate examined him in trial. Pilate examined him in trial. Pilate tried him in court. Ele foi testado na corte, em juízo, But found no fault in him. mas não acharam falta nele. The Romans crucified him, Os romanos o crucificaram, but could not take his life. mas não puderam tirar a sua vida. Death A could not morte handle him, não pôde segurá-lo. and the grave could not hold him. E a tumba não pôde Today, mantê-lo my preso. success Hoje is o in meu Jesus Christ. sucesso é Jesus Cristo. Just give me Jesus. Simplesmente me dê Jesus. He didn't give up on me, Ele não abriu mão de mim. and I won't give up on E eu him. não vou abrir mão dele. Just give me Jesus. Simplesmente me dê Jesus. Thank you for listening. Obrigado por ter me ouvido.